De volta com a segunda edição do Jornal Cidade Notícia, o fim de ano traz lembranças, reflexões que podem mexer com a saúde mental, especialmente depois de 2 anos de pandemia da Covid-19, que deixou muitas pessoas mais fragilizadas, depressivas e emotivas. O repórter Luiz Alberto conversou com a psicóloga Fernanda Nogueira, que falou sobre essa síndrome. Muito bem, nós estamos aqui com a psicóloga Fernanda Nogueira, que vai falar um pouquinho para nós sobre uma tristeza nesse fim de ano, né? Mas por que seria aí essa tristeza? Tudo bem, Fernanda? Seja bem-vinda. Bem, você, muito obrigada. Fernanda, vamos falar então, é comum sentir triste nas festas de final de ano? Sim, é comum sim. Natal remete a encontros, a festas, família, confraternização. Então, o mais esperado é que todo mundo esteja feliz. No entanto, há um número significativo de pessoas que não compartilham desse sentimento. Inclusive, elas se sentem mais tristes e angustiadas nessa época do ano. E isso tem o nome de depressão de Natal. Porque essa depressão ela acontece porque essas festas de final de ano são vividas de uma forma muito particular. Esse significado, esse sentido que é atribuído a essas comemorações é algo muito subjetivo. Mas independente das motivações, é importante acolher, respeitar e entender qual que é a origem dessa tristeza. E qual a origem da tristeza? Pois é, então assim, há várias possibilidades. Primeiro, que final de ano se trata de um encerramento de ciclo. Então, consequentemente, as pessoas já ficam mais reflexivas. É comum que elas façam um balanço de como está a vida, de como foi o ano, que elas revejam as metas que foram estabelecidas. Isso aí, por si só, já é fonte de muita ansiedade e frustração. Tem a questão das expectativas quanto às festas de final de ano, expectativas não cumpridas, as comparações. Então, você começa a achar que tem algo de errado com a sua família, né? Que todo mundo lá fora é mais feliz. As pessoas que não estão aqui, essa ausência, seja por morte, por separações, isso é vivido de uma forma mais intensa. E tem também esses encontros familiares, tem sempre aquele parente que faz perguntas inconvenientes, que vai te deixar mais constrangido. E tem também nessa atualização de vivências passadas, tipo vivências da infância, de uma época com mais dificuldades, com mais conflitos, de rejeição, de falta. Agora, Fernanda, o nível de estresse também fica aí mais elevado nessa época do ano e por quê? Sim, o nível de estresse também fica mais elevado. Primeiro, porque há uma quebra na rotina, então há uma mudança muito drástica na alimentação, no sono, as pessoas têm muitos compromissos, então é uma época de socializações, reuniões, amigo oculto, então a gente fica meio que sobrecarregado, esgotado de tanta socialização, sem contar na pressão social para o consumo excessivo, essa troca de presentes, esses gastos, lojas lotadas, aí você tem que equilibrar isso tudo com a sua vida financeira, né? Então acaba que tudo isso sendo uma fonte de muito estresse. Agora, e como minimizar então esse sofrimento? Pois é, primeiro a gente precisa estabelecer limites. Não é porque eu fui convidado para um monte de eventos que eu preciso ir a todos. A gente tem uma falsa ideia, né, que é feio recusar um convite, que é feio falar não, só que isso é totalmente equivocado. A gente pode falar tudo, basta escolher as palavras. Então, aceite um convite só se você se sentir à vontade. Outra coisa, criar expectativas reais. Eu vejo até no meu consultório o pessoal falando, vou começar um relacionamento e agora não vou sofrer porque eu não vou criar expectativas. É impossível não criar expectativas. O que a gente tem que fazer? Criar expectativas reais. Essas expectativas, elas têm que ser baseadas na minha realidade, não no meu desejo. Caminhadas ao ar livre ajudam, né, a minimizar esse estresse, esse mal-estar. E também, se essa época é muito sofrida para você, você pode meio que mudar esse roteiro. Se esses encontros familiares são muito difíceis, você pode, por exemplo, fazer uma viagem, né, fazer uma outra programação nesse feriado, nesse intervalo. Agora, Fernanda, essa tristeza
de final de ano, né? Pode ser um indicativo de depressão? Pois é, depende. Não há como negar que as pessoas que têm um humor mais deprimido são mais afetadas com essas confraternizações, com essas festas, esse clima de final de ano. Só que a gente tem que observar a intensidade, os sintomas, a duração. A depressão de final de ano, ela é mais comum nos últimos meses do ano e ali até janeiro, por exemplo. Ela tem uma curta duração e ela está muito associada ao que está acontecendo, ao momento atual mesmo, esse encontro com familiares, as festividades. Então é comum que depois que passe, né, que essa época de final de ano passe, as coisas voltem ao normal. Essa depressão de final de ano é como se fosse assim, todo mundo está comemorando, todo mundo tem uma família perfeita, então diante de tanta perfeição e de tanta felicidade, é impossível não questionar a minha própria felicidade. Agora, se essa depressão, ela não vai embora, se ela é mais duradoura, se ela é mais intensa, então é hora de procurar a ajuda. Então, Fernanda, para a gente encerrar essa entrevista, né, qual dica você pode dar para quem está triste, angustiado neste momento? Então, entender o motivo dessa angústia. Se sentir angustiado não é bom, a gente vai fazer de tudo para não lidar com a nossa angústia. Mas a angústia, ela tem uma função. Ela quer nos dizer que algo não vai bem, que algo precisa ser mudado. Evitar as comparações. As comparações só servem para nos deixar mal. E é totalmente injusto comparar situações diferentes. Todas as famílias têm conflitos, todas as famílias passam por situações difíceis. Então, enxergar as redes sociais como um recorte da realidade. As pessoas só mostram o que elas querem que você veja. E outra coisa, essas festas de final de ano são super valorizadas, você tem que atribuir o significado que tem. É como se fosse uma comemoração qualquer, como outro dia. E também, né, muita dessa ansiedade, dessa frustração, vem dos planos que não foram concluídos, das metas, dessa insatisfação com a vida. Então a gente pode fazer uma lista de gratidão. Às vezes o nosso foco está ali no que não aconteceu, no que não foi cumprido. Pensar no que foi bom, no que foi positivo, nos ganhos, nas conquistas que aconteceram durante o ano. Porque provavelmente todo mundo tem muita coisa para agradecer. Ok, Fernanda, muito obrigado pela sua participação. Obrigado a você pelo convite. Pois é, então fica aí. Essa síndrome é comum nessa época do ano, mas é necessário você fazer sempre uma reflexão, mas pensando em coisas boas.